Aleluia! Você está animado, empolgado nessa noite? Vou perguntar mais uma vez, tem alguém empolgado, animado com aquilo que Deus vai fazer aqui nesses dias? Diga para a pessoa que está do teu lado, meu irmão, você será incendiado nesses dias. Diga assim, a sua cabeça vai girar. Diga assim, o seu 2026 vai terminar sobrenatural. Aleluia, eu queria que você ficasse de pé mais um minuto. Amém. Vamos se consagrar mais um minutinho. Eu quero que você levante as suas mãos, feche os teus olhos. Amém, o louvor pode me ajudar aqui. Vamos fluir um pouco no Espírito. E eu quero que você comece a orar em outras línguas no seu lugar. Você pode fazer isso onde você está? Intensamente. Ora em outras línguas aí onde você está. Aquece o teu coração para tudo que Deus vai fazer aqui nessa noite. Levante as suas mãos se possível. Se você quiser ficar livre, se ajoelhar, sair do seu lugar, eu quero que você se renda ao Espírito nessa hora. Você pode ser mais intenso no seu lugar. Rombre kendere basso che chere baba 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 sotere kadara baba baba. Nos consagramos ao Senhor. Vamos erguer as nossas mãos. Você pode fechar teus olhos e desligar nesse momento. Oh, rebrecasso che ketara baba baba sotere kadara baba baba baba. Shomria dara baba baba. Que so que la dará baranda rombre ataraba casombria que dará baba eso oria baba so que dará baba se que te dará baba. Isso, se consagra ao Senhor nessa hora. Rombre que dará baba. Nós aguardamos aquele dia. Como espero o dia. Você pode dizer isso? Em que verei a face do meu amado. Você pode cantar com alegria isso. Como espero o dia. Você está prestes a se encontrar com o seu amado. Em que a alegria enfim será completa. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, admirável, tão sublime, és poderoso, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é. Aquele dia, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Enquanto eu orava por essa conferência, quando eu pisei em Marcolândia, eu percebi no Espírito, vocês estão prestes a experimentar um tempo de expansão. Eu vou repetir de novo para ver se você acredita. Assim que eu pisei nesse lugar, enquanto eu orava, eu tive a percepção pelo Espírito. Vocês estão prestes a entrar em um tempo de multiplicação. Mas calma, multiplicação de quê, Euler? Multiplicação de jovens e adolescentes.
Multiplicação de quê? Daqueles que vão entrar nesse lugar, aqueles que ninguém mais queriam, mas encontrou um lar, em uma igreja que acolhe, que ama. Meu Deus do céu. Eu quero que você fique pronto para o sobrenatural nessa noite. Eu vim aqui para mexer com você nessa noite e dizer para você que o sobrenatural foi dado nas suas mãos. O sobrenatural não foi dado à macumba, ao espiritismo, mas o sobrenatural foi dado à mão da igreja. Nós já tivemos um tempo maravilhoso de rendição, mas existem momentos em que Deus vai te pedir para se levantar, ficar em pé e dançar. Sabe por quê? O sobrenatural de Deus está agindo agora mesmo, e você precisa ser apto e sensível à voz do Espírito para entender o que está acontecendo aqui. Essa não se trata simplesmente de mais uma conferência, mas de avivamento, 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 que já começou, já começou, já começou. Se eu fosse você, eu me alegraria, sabe por quê? Você está dentro desse time do avivamento dos últimos dias. Você é peça fundamental naquilo que Deus está construindo nesse último tempo da igreja aqui embaixo. E como é que eu me comporto? Dançando, celebrando, me rendendo à presença, fazendo algo diferente, sendo sobrenatural. Não tenha medo de profeta, não. Eu creio que coisas sobrenaturais vão acontecer aqui nessa noite. Existem chaves que vão ser liberadas sobre a tua vida nessa noite. Mas eu digo uma coisa para você: só quem estiver sensível vai ter virada de chave. Só quem estiver ligado vai viver virada de chave. Você pode sentar no seu lugar. Louvor, pode sentar por enquanto. Quem está cheio de fogo aí? Quem está pronto para o sobrenatural aí? Como eu disse para você, a gente precisa trazer essa consciência para os nossos dias e para a nossa própria vida, que muitas vezes colocar as mãos sobre os enfermos, pessoas que estão em estado de câncer terminal, e ver essas pessoas sendo curadas automaticamente, isso precisa se tornar comum para mim e para você. Não é ficar surpreso, meu Deus, aconteceu. Não, foi dado para você. O sobrenatural de Deus foi colocado na tua mão. Amém. Você está comigo? O louvor pode descer, daqui a pouco a gente vai estar aqui junto. Mas antes da gente começar, eu quero agradecer mesmo ao Senhor por essa oportunidade, a toda a liderança, pastores que nos receberam tão bem nessa cidade. Meu amigo Felipe está aqui. Eu creio que esses vão ser dias sobrenaturais, mas para que essas coisas aconteçam, você precisa cooperar. Você está comigo? Você precisa estar com o seu coração aberto para o sobrenatural. Você está comigo? Eu sou muito grato mesmo a Deus por essa oportunidade. Eu creio que vocês vão viver dias sobrenaturais. Não é uma coisa que se limita somente a uma conferência, porque conferência ela vai acabar. Mas o sobrenatural ele vai te acompanhar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, no sábado. Amém? E como é que eu rego o sobrenatural? Orando em línguas. Como é que eu rego esse sobrenatural de Deus? Como é que eu desejo? Todos os dias você ter tempos de oração com o Senhor, tempos de comunhão com o Senhor. Isso não é somente para pastor, para profeta, apóstolo, evangelista. É para todo mundo que disse sim para Jesus um dia. Você está comigo? Amém? Muito obrigado, pastor, a esposa do pastor, toda a liderança, por tudo que a gente tem provado já desde que a gente chegou. Vocês são bênção de Deus. Você pode aplaudir essa equipe maravilhosa? Eu sei que vocês têm se esforçado tanto para essa conferência acontecer, feito tantas renúncias, e Deus vai honrar cada renúncia dessa. Todo o trabalho que vocês têm feito para Deus, ele não é em vão. Amém? Existe uma recompensa que a gente recebe aqui, mas também existe uma recompensa que a gente recebe lá. Deus, ele vê cada sacrifício, tudo aquilo que a gente coloca com lágrimas, muitas vezes em dormir de madrugada, fazendo uma lembrancinha, preparando uma cesta para o ministro, tudo isso Deus contabiliza. Amém? Você está comigo? Glória a Deus. Para quem não me conhece, eu sou o Euler, né? Eu faço parte da liderança do Ministério de Música na sede, né? Eu e minha esposa auxiliamos ali Douglas e Maíla e outros líderes também. Também trabalho no Verbo da Vida como designer. Aprendi com esse mano aqui, que é uma referência para mim, né? Então hoje eu trabalho mesmo, a minha profissão, e tem sido um tempo sobrenatural, um tempo poderoso de poder aprender e servir ao corpo de Cristo com aquilo que Ele coloca nas nossas mãos.
Amém? Você vai ser uma bênção aonde Deus te plantar. Então acredita naquilo que Deus colocar na tua mão hoje. Amém? E Deus vai te colocando em lugares cada vez maiores. Você está comigo? Amém. Vamos embora. Enquanto eu orava, né, por essa conferência, e perguntando para o Senhor o que é que Ele queria que eu falasse nessa noite, eu tive muitas percepções no Espírito de coisas que vão acontecer aqui. Eu queria que o pessoal colocasse a imagem aí no telão. O tema dessa noite é a grande corrida. Amém? Quantos sabem que a gente está numa grande corrida? E que corrida é essa? A corrida da fé. É aquela corrida que nós aprendemos no Rema, na escola de ministros. É aquela corrida que a gente todos os dias se coloca à disposição para aprender e a se preparar para essa corrida. Você está comigo? Onde é que eu aprendo isso? No Rema, na igreja. Você tem recebido tantas palavras a respeito disso. E nessa noite eu quero te trazer um ensinamento a respeito dessas coisas. Eu quero colocar alguns fundamentos a respeito disso, para que a gente possa se mover. Amém? Eu não quero que você saia correndo aqui em vão, sem saber o porquê você está fazendo isso. Eu quero que você seja livre primeiro por dentro. Quando nós somos livres primeiro por dentro, o nosso corpo reage por fora. Eu entendo por que eu corro no Espírito. Eu entendo por que eu danço no Espírito. Eu entendo por que eu me movo no Espírito. Não é para aparecer. Você está comigo? Não é porque simplesmente o ministro pediu para correr, ou para celebrar, para dançar. Não. Você sabia, eu já fui curado. De muitas vezes, de estar triste durante o dia, eu cheguei na igreja e eu recebi uma instrução do Espírito: corra. E eu fui curado naquele dia. Amém? A gente precisa entender as direções do Espírito, aquilo que Ele quer fazer, para que nós possamos ser assertivos no mover do Espírito. Você está comigo? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 9, está lá em cima ali, ó. 1 Coríntios capítulo 9, 24 a 27, que vai ser o nosso texto base dessa noite. Amém? Glória a Deus. Abre a tua Bíblia enquanto isso. Enquanto você abre, eu quero te dar uma introdução a respeito desse tema. Quantos aqui já participaram de alguma corrida? Levanta a mão para eu ver. Hoje está bem alta, né? Principalmente ali em Campina Grande, a gente tem visto muitas corridas, né? Muitas pessoas saindo mesmo dessa zona de conforto, e está tudo sob controle, está tudo certo. A gente precisa ter mudanças de hábito. Eu passei por isso recentemente. A gente precisa cuidar do nosso corpo, a gente precisa cuidar da nossa mente, a gente precisa cuidar do nosso espírito. Mas se tratando de corrida, quantos aqui já participaram? Deixa eu ver suas mãos. Olha aí. E a gente sabe que para uma corrida acontecer, existe o quê? Diga assim comigo: preparação. Você concorda comigo? Para que eu possa participar de uma corrida com a expectativa de ganhá-la, eu preciso me preparar. Você está comigo? E esse texto de 1 Coríntios capítulo 9, verso 24, a gente vai ler. Paulo está trazendo uma instrução aqui, né? Para a igreja de Corinto ali, que existiam muitos jogos gregos, né? E ele usa esse exemplo do atleta para falar com aquele povo o seguinte: que existe intencionalidade, existe disciplina espiritual, existe foco na eternidade, existe dominar a carne e viver o que se prega. Você está comigo? Olha só o que é que o verso 24 fala. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? E ele continua dizendo: correi de tal maneira que o alcanceis. Diga assim comigo: Deus não me chamou. Diga como quem acredita, diga: Deus não me chamou para estar sentado na arquibancada. Você está comigo? Existe um convite de Deus para mim e para você. Na verdade, a partir do momento em que você aceita Jesus, você já está começando a correr. Uns vão velocidade mais lenta, outros já estão conseguindo dar 2 quilômetros, outros já estão conseguindo correr 10 quilômetros, mas está todo mundo na mesma corrida. Amém? Porque o que importa nessa corrida não é se você vai chegar primeiro, segundo ou terceiro. O que Deus quer é que você chegue. Você está comigo? Para Deus tanto fez, tanto faz. Se você vai chegar em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, não. Deus só quer que você chegue. E a instrução de Paulo aqui, ó, o verso 25, ele vai dizer: todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. Naquele tempo, os atletas gregos, eles corriam para alcançar uma coroa que era de louro. Não sei se você sabe disso. Esse é o prêmio corruptível que eu posso colocar nesse exemplo. Eles corriam por um prêmio que ia se desvanecer. Um prêmio que logo logo ia acabar. Mas o que ele está dizendo ali é o seguinte: tira os teus olhos daquilo que é natural. Para de almejar coisas naturais.
Porque quando você almeja coisa natural, aquilo vai passar. Não é pecado a gente desejar o iPhone 17 Pro Max que foi lançado, o iPhone 18 que vai ser lançado. Não é pecado a gente desejar o carro do ano. Não, está tudo sob controle. Mas que essas coisas não tenham o seu coração. Você está comigo? Essas coisas não podem ter o nosso coração. E o que ele está dizendo é o seguinte: enquanto você está correndo com o propósito certo, existe um prêmio, uma coroa incorruptível. Já já a gente vai falar sobre esse prêmio. Mas eu quero colocar isso no seu coração nessa noite. Para de pensar natural. Sabe? Quando a gente começa a pensar somente no natural, a gente começa a se tornar miserável. Quando a gente coloca os nossos olhos em coisas naturais, a gente vai começar a desonrar aquilo que Deus considera santo. Você está comigo? Ah, mas eu vou para a igreja todo sábado, todo domingo, toda terça-feira, eu ouço a palavra. Mas por que nada muda na tua vida? É culpa de Deus? Nunca. É culpa de quem? Sua. Sabe o que está faltando nessa geração? Vergonha na cara. Essa geração falta vergonha na cara. Para quê? Para se tornar sério com Deus. Essa geração precisa se tornar séria com as coisas de Deus. Você precisa, e eu preciso, vigiar todos os dias. A parar muitas vezes o nosso dia, aquilo que a gente está fazendo, aquela correria tão grande na nossa vida. Ah, como é que tu está? Estou vendo corrido. Tá? E por que você não para? Não administra o seu tempo e diz: Senhor, eu vou tirar esse tempo para eu ouvir aquilo que você quer fazer nesse dia de hoje. Por que muitas vezes a gente quebra a cara? Porque a gente está ouvindo a voz errada. Por que muitas vezes a gente bate a nossa cabeça na porta, como existe essa expressão? Porque a gente acostumou com a voz errada. E o que a palavra fala? A ovelha conhece a voz do seu pastor. Ou seja, o pastor muitas vezes vai chegar para você e vai corrigir, vai puxar para perto com um cajado. Ele tem a vara, ele tem um cajado, ele tem um abraço. E o que eu preciso fazer? Aprender a deixar de ser natural. Para quê? Para que eu possa experimentar, como Paulo disse, a boa, agradável e perfeita vontade. Todo mundo está dentro de uma mesma corrida. Não interessa se vai chegar em primeiro, em segundo e terceiro. Deus não quer que você pare, meu amigo. Eu quero frisar isso aqui, porque eu sei que existem alguns adolescentes que estão precisando escutar isso aqui. Você não vai parar, eu declaro isso sobre a sua vida. Se Deus te colocou nessa faculdade, é porque Ele tem um negócio para fazer com você lá. Se Deus te colocou nesse emprego que tu está hoje, é porque Deus quer usar você lá. Ah, mas eu não estou ganhando o que eu queria. Mas é o que você precisa fazer nesse tempo. Amém? Você está comigo? Eu quero que você fique animado. Ainda que muitas vezes pareça ser uma palavra de correção, Deus também falou comigo primeiro. Amém? E a correção muitas vezes no começo ela vai doer, mas ela vai trazer amor, santificação para você. Por quê? Porque eu me rendi àquilo. Eu não fui resistente, mas eu aprendi a receber em humildade. Você está comigo? Diga assim comigo: eu estou nessa grande corrida. Diga: eu não vou parar. Amém? Você está comigo? E como eu falei para você, Deus Ele não te chamou para ficar sentado na arquibancada. Você já viu que quem está sentado na arquibancada, ele só fica olhando. Quem está sentado na arquibancada só fica julgando, apontando. Pia, caiu. Tropeçou. A gente precisa se levantar dessa arquibancada e dizer: Senhor, eu vou para a pista. Eu vou correr. Por quê? Porque existe um prêmio te esperando. Existe um prêmio soberano para mim e para você, nos esperando. E a gente não está alcançando essas coisas ainda, porque a gente, como eu falei para você, a gente está muito natural. Até para cantar aqui, para levantar as mãos é uma dificuldade. Por quê? A igreja desaprendeu a adorar. A gente desaprendeu como é que adora. A gente precisa, toda hora que alguém no louvor, precisa pedir para a gente levantar as mãos, quando na verdade já devia ser uma coisa que começa dentro de casa. Então isso mostra para mim e para você que a gente não está sendo desse jeito em casa. Porque se tivesse, quando chegasse aqui, ninguém precisava estar dando comando nenhum. A gente já estaria, ó. Mas eu creio que essa consciência está voltando para a igreja. Consciência de quê? De que eu não preciso que alguém peça para eu fazer o que eu já sei e nasci para fazer. O quê? Adorar. Alguém ensina o peixe a nadar? Não, ele já sabe o que ele precisa fazer.
Da mesma forma é a natureza de um adorador. O líder não precisa estar dizendo assim, ei, faz isso aqui. Seja mais intenso no departamento. Vista a camisa. Não. A gente já precisa ter consciência. A partir do momento em que a gente aceita Jesus, todo aquele pacote, salvação, sabedoria, habita dentro da gente. Sabedoria para quê? Para eu saber lidar com os meus líderes, para eu saber lidar com as minhas finanças, para eu saber lidar com o mover do Espírito. Você está comigo? Esse pacote todo está dentro dessa corrida. Amém? Você está comigo? Vamos continuar? Olha só. O texto, versículo 26, ele continua dizendo: assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. E ele continua: mas eu esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser o quê? O quê? Desqualificada. O que ele está querendo dizer aqui? Que a minha palavra, ela sempre precisa ser sim, sim, não, não. A minha atitude precisa ser aquilo que eu prego, eu preciso também viver. Para quê? Para que eu não seja motivo de vergonha para quem está chegando. Para que eu não seja pego dormindo no ponto. A gente cantou agora há pouco, Jesus está voltando. A gente aguarda aquele grande dia. Mas enquanto eu aguardo aquele grande dia, eu estou fazendo o quê? O que eu estou fazendo? Qual é a forma que eu lido com esse grande dia? Como é que eu desejo esse grande dia? Como é que eu anseio por algo se eu faço totalmente algo contrário? Não existe isso, minha gente. A gente precisa ter essa consciência de que a gente está numa grande corrida e a gente está bem pertinho de chegar. Mas a gente precisa chegar tão saudável como a gente começou. Você está comigo? A gente precisa atravessar aquela linha de chegada, animado, feliz, saudável, como a gente começou lá atrás. Amém? A gente precisa dar continuidade àquilo que Deus já começou a fazer na terra. Quem sabe a pessoa que está sentada perto de você pode ser o próximo Kenneth Reagan dessa geração. A pessoa que está do teu lado, ou até mesmo você, pode ser a próxima Kathleen Kuhlman dessa geração. Você está comigo? Isso não se limitou somente para o pastor Bud, não. Ele é um grande exemplo, mas o legado já passou, está na tua mão o bastão agora. Você está comigo? Eu creio que Deus está levantando avivalistas nesse lugar. Eu creio que Deus está levantando pessoas que não vão negociar o chamado, o propósito, a corrida. Eu creio que Deus está contando com você nessa última milha da igreja aqui embaixo. Você está comigo? Seja o melhor naquilo que você faz para Deus. Seja o melhor corredor. Amém? Se prepare. Eu estou falando isso aqui em todos os aspectos, tá? Se você precisa mudar a sua alimentação no seu natural, faça isso. Foi o que aconteceu comigo. Eu quero contar isso rapidinho aqui para você. Há uns 2 meses atrás eu comecei a perceber algumas coisas em mim que não estavam tão normais, como por exemplo a pressão alta. Eu magro desse jeito, com pressão alta. Só que antes, claro, eu estava com uma barriguinha um pouco maior, né? Estava com gordura visceral. E a gente começou a perceber que a pressão estava dando 17/10. Olha só, 16/10, 14/10, muito alta. Amém? Foi então quando aquele alerta acendeu dentro de mim. Eu preciso mudar. Eu preciso fazer alguma coisa, porque eu estou numa corrida. Se eu tiver desse jeito, eu não vou conseguir chegar nem 5 quilômetros. Você está comigo? E aí eu me expus à mudança. E eu digo para você, não é fácil. Não é fácil. Com a ajuda de medicação, com a ajuda de dieta, me expondo a ir para a academia, coisa que eu odiava fazer, que eu sei que muitos aqui também não gostam. Mas a gente precisa fazer até o que a gente não gosta. Você está comigo? Gente, eu digo para você, em 2 meses, a minha pressão estava 17, foi para 10/7. Olha só, 10/7, 11/7. Por quê? Porque eu me expus à mudança. Eu me expus a fazer o que eu não gosto. E é assim com Deus também. Por mais que você não goste de coisas que Deus vai falar para você, você precisa obedecer. Muitas vezes você não vai entender o porquê. E nem precisa. Quem disse que eu preciso entender tudo que Deus fala para mim? Eu só preciso confiar. Por quê? Porque Deus é mais inteligente do que eu e você junto. Deus sabe exatamente para onde é que Ele está te levando. Quem não sabe é a gente. E a gente acha que sabe. Sabe nada. Eu estava falando isso para Felipe, né? Eu sou um eterno aprendiz. Eu olho para ele, às vezes, as artes que ele faz, eu digo, eu sou um aprendiz seu.
Por quê? Porque tenho honra. Pelas palavras muitas vezes, pelas atitudes, muitas vezes nem precisa falar. Mas eu vi uma coisa e eu achei tão massa, eu quero honrar aquilo ali. Da mesma forma é com Deus. Você precisa ter Deus como a sua maior referência. Quando Deus diz assim para você, muda essa alimentação. Pare de comer essa besteira. Cuidado com a pornografia. Cuidado com aquele que tu assiste quando ninguém está vendo. Tudo isso é o quê? É te livrando da morte. A palavra fala o quê? Que Ele nos cerca com alegres cânticos de livramento. Você está comigo? Ou seja, existe livramento na obediência. Existe livramento nas palavras do próprio Deus. Existe livramento nas instruções que Ele vai falar para mim e para você, que muitas vezes a gente não entende, mas que é sabedoria. Você está comigo? Você e eu estamos numa grande corrida. E muitas vezes, até mesmo a roupa, a gente vai precisar adaptar. Pega isso pelo Espírito, tá? Estou falando espiritualmente. Existem roupas que não combinam mais com você nessa estação. E Deus está falando para você, troque. A gente vai ler um texto que vai falar sobre isso daqui a pouco. Sobre você tirar o seu peso, para que você possa correr com mais leveza. Você está comigo? Ninguém vai correr com uma mochila nas costas pesada. Por quê? Uma hora vai trazer cansaço e você vai largar aquilo ali. Você vai parar no meio do caminho. Vai te trazer muitas vezes tensão muscular. Mas Deus quer que você e eu aprendamos a vestir as vestes da estação em que Ele colocou você para viver. Você está comigo? E Deus está falando com algumas pessoas aqui, dê passos de fé mesmo. Tem coisas que ainda não viraram na sua vida porque você ainda não saiu do lugar. Eu já pedi para que você entregasse esse projeto para mim, aquilo que está dentro de você. Pronto. Quando você coloca na mão da pessoa certa, aquilo vai virar uma chave dentro de você. Amém? Quantos projetos Deus já tem falado com pessoas aqui para começar na rua? Quantas músicas Deus já falou com pessoas aqui para gravar e você nem deu ouvido a isso? Essas inspirações que o Espírito Santo está colocando no seu coração agora, ou nesses dias, que eu sei que alguns aqui têm recebido, elas precisam sair do papel. Daqui a pouco a gente vai dançar, vai celebrar esses acontecimentos. Mas eu preciso colocar esse fundamento para você. A gente faz o que faz, mas a gente precisa saber e ter consciência daquilo que a gente está fazendo. Você está comigo? Seja se mover no Espírito, dançar no Espírito. Por que eu chamo pela fé? Por que eu declaro pela fé muitas coisas? A gente precisa ter entendimento de todas essas coisas. Você está comigo? E muitas vezes eu não saber como eu me movo, é como se eu estivesse colocando o peso na minha própria mochila. Por isso que eu não consigo correr. Cuidado com essas coisas. Cuidado com as propostas que vão surgir para você no meio da corrida. Muitas vezes vai chegar um para você tentando te distrair. Querer te dar uma água. Querer te dar para você uma coisa que muitas vezes aos seus olhos seria muito bom para aquele momento que você está correndo espiritualmente. Mas Deus está dizendo, continua com os olhos em mim. Coloque esses olhos aqui. Não pare de correr. Enquanto você corre, eu me movo em você. Enquanto você corre, aquilo que estava travado na sua vida começa a ser destravado. Você está comigo? Quantos estão entendendo essa mensagem nessa noite? Você está entendendo essa mensagem nessa noite? Existem coisas que só vão destravar na nossa vida quando eu me movimentar. Existem coisas que estavam paradas há muito tempo na minha vida que só vão começar a voltar a funcionar quando eu começar a me movimentar. Você está comigo? E o apóstolo Paulo ele nos ensina essas coisas. Vamos correr aqui que Deus ainda quer fazer algumas coisas. Você está comigo? Aleluia. Uma das coisas que todo atleta espiritual ele precisa ter é disciplina. Você sabia que o atleta, quando ele está em preparação, ele não vai acordar meio-dia? Ele não vai ficar dormindo até 10 horas da manhã. Ele não vai ficar assistindo vídeo no YouTube, no TikTok. Mas ele tem o quê? Disciplina. Amém? Era uma coisa que Paulo quer ensinar para a gente. A ter disciplina espiritual. E que disciplina espiritual é essa? É começar a ler a Bíblia de novo. Porque você sabia que tem muita gente que não está nem lendo mais a Bíblia hoje em dia. Elas trazem a Bíblia para a igreja, mas não sabem onde está escrito o versículo, o texto que o pastor pede para abrir. Por quê? Porque se tornou um enfeite. Ao invés de se tornar um manual de vida. E Deus quer trazer essas consciências de volta para mim e para você. A disciplina começa quando eu digo não para a minha vontade, a minha carne. Eu começo a dizer sim para aquilo que já é óbvio, como o Felipe falou aqui, para Deus. Sabe, a gente precisa trazer essa consciência de volta, acordar pela manhã ao invés de pegar isso aqui.
se é a primeira coisa que a gente pega, ou isso aqui ou no celular, a gente dizer, não, eu não vou fazer isso. Eu vou abrir a minha Bíblia e eu vou precisar entender o que é que Deus quer para mim no dia de hoje. Isso é disciplina. Muitas vezes você vai começar e não vai querer ler. Muitas vezes você vai olhar para a Bíblia e dizer, cara, não estou entendendo nada aqui. Por quê? Porque não conhece. E a gente só conhece quando a gente persevera em conhecer. A palavra não fala sobre isso? Prossigamos em conhecer quem? A Deus. Você está comigo? Jovem, adolescente, eu estou falando com você nessa noite. Você pode ter 12 anos, 13 anos, 17, 18, 19, 20, 30, 40. A mesma coisa funciona para mim e para você. É a mesma palavra. Amém? Deus um dia falou com o pastor Bud isso. Nem sei quantos anos ele tinha quando Deus falou com ele para vir para o Brasil. Olha só o fruto, eu e você estamos aqui sentados. Agora imagine só o que Deus não pode fazer através de você sentado aí. Você que está sentado aí. Jovem, adolescente, novo. Jesus entrou na minha vida, eu tinha 9 anos de idade, eu já estou com 31. E Ele pode ter chegado na sua idade aí hoje, com 12, com 14, com 15. Para Deus tanto fez, tanto faz, essa questão de tempo, de crente ou não. O que Ele quer é que a gente não pare nessa corrida. O que Ele quer é que a gente não desista de perseverar e prosseguir em conhecê-lo. E um desses exemplos, eu falei isso para você, é disciplina. A gente precisa ter disciplina espiritual. Você está comigo? Outra coisa que todo atleta precisa ter é esforço. Por que o esforço? Para que você possa conseguir chegar do outro lado saudável. Amém? O reino de Deus, a palavra fala que é tomado por esforço. E aqueles que se esforçam se apoderam dele. Você está comigo? Esforço precisa de quê? Perseverança. É na perseverança que nós vamos ganhar as nossas almas. É na perseverança que nós vamos conquistar aquilo que Deus falou para mim e para você. Ah, mas o primeiro é a tempestade que se levanta. O primeiro problema que se levanta na sua casa, você já vai querer parar. Tu é fraco desse jeito. Não. Vamos se levantar e dizer, Pai, muito obrigado. Porque ainda que coisas tentem se levantar contra a minha casa, a tua poderosa mão está guardando a minha família. A tua poderosa mão está guardando as minhas finanças. A tua poderosa mão está guardando a minha casa. Eu profetizo que nenhum dos seus vão se perder. Eu declaro em nome de Jesus que ainda em 2026 você vai ver aquele membro que está dando trabalho nessa tua casa, aqui dentro da igreja. Aleluia! Eu quero avivar você. Eu quero trazer isso para você nessa noite. Oh, esforço, meu amigo. A gente precisa se esforçar. Da mesma forma na academia. No começo você vai estar lá, vai doer o músculo muitas vezes. Você não está conseguindo enxergar o que está acontecendo, mas por dentro tem uma coisa se movimentando. Daqui a 5 meses, 6 meses, 1 ano, você vai começar a ver o resultado. Da mesma forma é o esforço. Você começa com 10 minutos ali dentro do teu quarto, 15 minutos ali trancado com o Senhor, orando em outras línguas. E daqui a pouco você vai aumentar para 30, para 1 hora, para 2 horas. Daqui a pouco o tempo passou tão rápido, você diz, caramba, já acabou. Mas infelizmente, a gente está numa geração que não consegue ficar nem 5 minutos trancado dentro de um quarto com Deus. É triste em dizer, mas eu e você, a gente está aqui para mudar essa realidade. E dizer que a presença de Deus dentro do nosso quarto, ali trancado, orando, não tem comparação com nada mais. Não se compara com nada mais. A gente precisa aumentar essa dopamina espiritual, de ter desejo pela presença, de ter desejo em estar no lugar secreto. Que lugar secreto é esse? É dentro da gente mesmo. Lá em Mateus capítulo 6, quando ele diz o seguinte: quando você orar, entra dentro do teu quarto, fecha a porta, o Pai que te vê em secreto vai te recompensar. Ele não está falando simplesmente de um quarto natural. Ele está dizendo quando você entrar dentro de você, silenciar os seus pensamentos, você orar ao seu Pai, Ele vai honrar aquilo que você está fazendo. Então não se limita somente a um quarto natural. Quando a gente diz assim, vamos para o quarto orar, eu não estou simplesmente dizendo um quarto natural, não. Mas vamos nos separar para Deus. Vamos tirar os nossos tempos todos os dias para ouvir a voz de quem tem a resposta para aquilo que você precisa. Amém? Tem muita gente se aconselhar com coach. Tem muita gente pagando caro para ouvir o que a gente tem aqui de graça todo dia. É uma vergonha, muitas vezes. Nada contra, você pode aprender. Mas entenda, muitas vezes a gente está desonrando e desvalorizando aquilo que a gente já recebe aqui de graça.
Quantos estão comigo? Então mudemos os nossos pensamentos. Dê um reset. Como a gente aprende na palavra sobre a renovação da mente. Dê um reset nos seus pensamentos. Para quê? Para que você seja capaz, como a palavra fala, de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade. Só vai experimentar da boa, agradável e perfeita vontade quem aprendeu a resetar esses pensamentos. Todo pensamento de suicídio, todo pensamento de depressão, de ansiedade, que rodeia a cabeça de alguns aqui. Hoje vai ser o último dia que isso vai acontecer. Eu percebo pelo Espírito que existem pessoas assim. Existem pessoas assim, que têm sido dominadas pela sua alma, pelo diabo, de dizer, você é um perdedor. A tua avó morreu de câncer, tu vai morrer também. Não sei quem morreu de diabetes, tu vai morrer também. Ei, uma vez que a gente vem para o lado de cá, para o lado de Cristo, toda maldição hereditária é quebrada. Não é porque aconteceu com fulaninho, que vai acontecer com você. Não vai, porque a forma foi quebrada. Por que eu estou falando isso para você? Para que você entenda que você tem um propósito para percorrer. Você tem um propósito para alcançar. E acabou, meu querido, o tempo de brincar. Acabou o tempo de levar as coisas com tanta leviandade, naturalidade. A gente precisa ficar sério com Deus. Você está comigo? Amém, vamos continuar. Glória a Deus. Você está animado, empolgado? Amém? Não diminua seu amém não, que Deus vai te pegar ainda hoje. Amém? Vamos lá, vamos continuar. Próximo ponto aqui para você. Domínio próprio. É outro ponto que eu quero conversar com você. Dominar a sua própria carne, dominar o seu próprio corpo, dominar as suas vontades, vai fazer com que você se torne sensível a ouvir o que Deus quer falar para você. Amém? É isso que o apóstolo Paulo também está ensinando para mim e para você. Domínio próprio, que também é um do fruto do Espírito. Domínio próprio. Dominar a sua cabeça, as suas vontades. E dizer, Pai, ainda que muitas vezes seja lícito, eu prefiro abrir mão disso aqui para ouvir a sua voz. Eu prefiro abrir mão daquilo que aparentemente é agradável, é bom. Aparentemente, tem cara de Deus, mas não é de Deus. Para ouvir a voz certa. Amém? Cuidado com as propostas que surgem para você. Nem tudo que está dando certo significa que Deus está lá. Amém? E como é que eu vou entender essas coisas? No meu lugar secreto. Como é que eu vou entender essas coisas? De joelho, abrindo meu coração para quem tem o poder de resolver. Você está comigo? Deus tem poder para resolver aquilo que para você hoje parece ser impossível. E o bom de tudo isso é que o mesmo poder que habita nele também habita em você. Amém? Você lembra daquela passagem que Jesus está num barco e começa a se levantar uma grande tempestade? Quantos se lembram dessa passagem? E diz que o barco começou a balançar e os discípulos começaram a ficar temerosos, com medo, e precisaram ir acordar Jesus. Por que eles precisaram acordar Jesus quando eles já sabiam que o poder que estava em Jesus também estava neles? Eles mesmo podiam abrir a boca e dizer, para, se acalma. Esse mesmo poder está dentro de mim e de você. Amém? Hoje você não precisa mais ir acordar Jesus não. Você só precisa abrir a sua boca e dizer, para. Tem algumas pessoas aqui que estão precisando aprender a descansar em Deus. Eu percebo pelo Espírito. Aquieta o teu juízo. Aquieta a tua mente. Naquele mesmo barco, eu acho uma coisa muito engraçada, velho. Tinha um travesseiro. Naquele mesmo barco de pesca que Jesus estava lá dormindo, enquanto uma tempestade está acontecendo, existia um travesseiro naquele barco. Você não acha engraçado isso? Como é que um travesseiro vai surgir num barco de pesca? Não é uma coisa tão natural. O que é natural num barco de pesca? Cordas, uma âncora muitas vezes ali, rede, mais um travesseiro. O que Jesus queria ensinar para mim e para você? Aquilo que eu não consigo resolver, eu aprendo a descansar. Diz que ele estava dormindo sobre um travesseiro. Olha só, e os discípulos tudo agoniado. Meu Deus do céu, a gente vai morrer. Deus está querendo ensinar alguns jovens e adolescentes aqui. Para de achar que é na tua força.
Quando a gente faz uma coisa na nossa força, na força do nosso do braço, chega uma hora que cansa. Mas quando a gente vê Deus fazer na força do braço dele, é totalmente diferente. Amém. Aquela dúvida de, meu Deus do céu, como é que vai ser? Que faculdade eu faço? Que trabalho eu pego? Como é que vai ser? Estou me formando já e não surgiu nenhuma porta de emprego. Ei, se acalma. Tu está numa grande corrida. O único foco que tu precisa ter é olhar para o Senhor. Quando você olha para Deus, coloca os seus olhos nele, ele se responsabiliza por todas as coisas. O que a palavra fala? Buscar em primeiro lugar o reino de... E o que vai acontecer? Não, vamos falar mais alto. Vai acontecer o quê? Ah, então é assim. Então não é primeiro as minhas coisas. Não é primeiro a minha vontade. Pronto, está aí. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Pronto. Quando eu busco o reino de Deus, quando eu coloco os meus olhos naquele que tem poder para resolver, pronto, eu descanso. Aprenda a descansar. Você está comigo? Quantos estão aprendendo alguma coisa aqui? Estou sendo claro para você? Essa é uma palavra de salvação para mim e para você. Palavra de salvação. A gente precisa ser rápidos a receber aquilo que Deus está comunicando. Você está comigo? Foco, disciplina, domínio próprio e outra coisa muito importante, uma vida de consagração. Você está comigo? Eu vou voltar a falar isso para você, eu quero que você receba mesmo. A consagração, a adoração, ela não é somente para quem está aqui em cima, sentado, em pé, na verdade, né? Com o microfone na mão. Não. Mas uma vida de consagração é para todos aqueles que disseram sim para Jesus. Por que eu me consagro? Porque eu preciso entender o que Deus quer fazer através de mim. Porque se eu não ouço Deus, qualquer voz vai me bastar. Qualquer voz que estiver falando comigo já resolveria. Não. Deus quer que você se consagre para viver. Deus não quer que você se consagre somente para cantar. Deus não quer que você se consagre somente para servir, mas se consagrar para viver. Você está comigo? E assim eu estou construindo e continuando a correr a carreira que Deus preparou para mim. E eu quero chegar naquele grande dia, como o apóstolo Paulo fala, né? Eu guardei a carreira. Não, como é que é? Não, peraí que eu confundi. Corri a carreira e guardei a fé, né? Pronto. Combati um bom combate, corri a carreira e guardei a fé. Você está comigo? Essa precisa ser a nossa oração. Saber por que eu estou correndo, saber por que eu estou fazendo. Você está comigo? Agora eu quero que você fique de pé. Agora eu quero que você receba tudo aquilo que Deus tem para você. A gente vai cantar velozmente. Amém? A gente vai cantar velozmente. Agora eu quero que você faça aquilo que for preciso, com entendimento. Você está comigo? Enquanto isso, podem abaixar as luzes. Eu quero que você feche os teus olhos e se consagre ao Senhor aí um pouquinho. Vamos. Ora em outras línguas. Oh, segura só um pouquinho. Só o violão ali, rapidinho. Oh, robrobro. Isso. Ora um pouquinho em outras línguas onde você está. Rombrequestite, canarabanasuri, ederebabababa. Isso. Feche os seus olhos só por um minuto. Oh, robrecacique terebababababa, sombrequenderedebababamamamasso. Ah, Pai, como nós somos gratos ao Senhor, porque nós estamos em uma grande corrida da fé. E esse é o motivo de muita alegria, Senhor, poder colaborar com o que o Senhor está fazendo na terra, nessa última milha da igreja aqui. E eu declaro em nome de Jesus que esses jovens e adolescentes, eles não vão parar. Eu vou repetir de novo que você não escutou. Esses jovens e adolescentes, eles não vão parar. Eu declaro que você vai correr tão rápido que a sua vai girar. Ora bracacete que tarababababababababasa. Eu queria que você orasse por alguém que está aí perto de você, rapidinho. Antes da gente começar a cantar essa canção, eu quero que você ore por alguém, um homem com homem, mulher com mulher, se possível, rapidinho. Eu quero que você libere algo de Deus para essa pessoa.
Pergunta para ela se existe algum motivo de oração. Se não houver, começa a declarar sobre a vida dela. Pés acelerados como os da corça. Começa a orar por essa pessoa rapidinho aí, vamos. Não fica ninguém sozinho. Se possível, fica 3, 4 pessoas. Instrumental, vamos fluir um pouco. Instrumental completo. Isso. Ora para que essa pessoa não desista, não desanime na corrida, para que nada distraia essa pessoa que está aí. Isso mesmo. Não fica ninguém sozinho. Orem uns pelos outros. Oh Senhor, eu declaro em nome de Jesus que essa geração não vai se perder. Essa geração não vai parar, Pai, por propostas do inferno. Mas eu declaro uma geração avivada, afogueada, cheia do Teu Espírito. Nós não vamos parar, não vamos retroceder. Há uma grande corrida para você, há uma grande carreira preparada. Coloca esse caldeirão para ferver nessa hora. Eu declaro essa geração livre da pornografia, livre da prostituição. Eu declaro essa geração curada. Eu declaro essa geração liberta. Eu declaro essa geração não vai desanimar. Aleluia. Posso ver rios de vida, rios de cura, milagres, favor e graça. E nós iremos com você aonde o Senhor for. Iremos nos mover com você. Tambores. Receba tudo que você precisa nessa hora. Libera sobre a vida do teu irmão a salvação da sua casa, a salvação da sua família. Libera sobre a vida do teu irmão todo espírito de ansiedade, depressão, caindo por terra em nome de Jesus. E nós iremos e dançaremos, e nós iremos e pularemos, e nós iremos e cantaremos sua bondade. Aleluia. Segura. Aleluia. Levanta sua mão comigo agora, você que está aí atrás. Levanta tua mão bem alto. Eu quero perguntar aqui, quem é que está pronto para correr? Quem é que está pronto para continuar correndo aqui nessa noite? Não, acho que você ainda não escutou. Quantos estão preparados ainda para continuar correndo nessa noite? Eu declaro que o cansaço não vai parar você. Eu declaro que a fadiga não vai parar você. Eu declaro que nada, nem ninguém, nem próprio diabo vai parar você.
Vamos cantar velozmente. E eu quero que você se anime nessa noite. Vamos lá. Oh, aleluia. Eu posso ver rios de vida abrindo caminhos, rompendo barreiras. Eu posso ouvir o quê? Do grande mover, do grande mover do teu Espírito. E as palmas! Eu posso ver rios de vida abrindo caminhos, rompendo barreiras. Eu posso ouvir o rompimento. Diga do grande mover, do grande mover do teu Espírito, do grande mover, do grande mover do teu Espírito. Canta pra quem tá do teu lado assim, ó. Este é um tempo de aceleração. Celebra! E este é um tempo de aceleração. Vamos, podem correr aí no seu lugar. Dá uma corridinha aí. Este é um tempo de aceleração. Mais uma vez. Este é um tempo de aceleração. Então corre no seu lugar. E velozmente, estou correndo velozmente. Já chegou ao meu encontro a aceleração. Declare! E velozmente, estou correndo velozmente. Já chegou ao meu encontro. Declare! Aceleração. Canta comigo assim, ó. Eu vou dançar antes de ver. Dance! Eu vou cantar antes de ver. Oh, eu sei por quê. Porque eu sei que já chegou. Já chegou. Já chegou. Declare geração. Já chegou. Declare geração avivada. Já chegou. Eu vou dançar. Eu vou dançar antes de ver. Cante! Eu vou cantar antes de ver. Eu sei, porque eu sei que já chegou. Já chegou. Já chegou. Já chegou. Aceleração. Velozmente, estou correndo, velozmente. estou correndo. Já chegou, já chegou. Aceleração. Celebre. Velozmente, estou correndo, velozmente. estou dançando. Já chegou o meu encontro. Aceleração. Se liga, se liga. Quem é que consegue enxergar e sentir cheiro de coisa nova? Quem é que consegue sentir cheiro de prédio novo? Quem consegue sentir cheiro de novos jovens e adolescentes chegando para esse lugar? Chegando para esse lugar. Vamos dançar no Espírito nessa hora. Uma nova dança. Uma nova dança. Eu vou dançar antes de ver. Eu vou cantar Antes de ver. os seus milagres vou viver. Porque eu sei que já chegou. Já chegou. Já chegou. Já chegou. E as palmas. Eu vou cantar
antes de ver. Eu vou dançar Antes de ver. Por quê? Porque eu sei Que já chegou, já chegou, já chegou, Já chegou. Ó, vai ser tão fácil e vocês vão olhar assim e vão dizer: foi desse jeito. Era só isso. Deus, ele está movendo. Enquanto vocês colocam os pés aqui todos os dias, se dão por essa obra, o Deus da obra está trabalhando por vocês. É só uma dançadinha. Um dia o Senhor disse para mim: uma dançadinha resolve. Eu vou dançar antes de ver. Ei, uma dançadinha resolve. E eu vou cantar antes de ver. Porque eu sei que já chegou, já chegou, Já chegou. já chegou, Já chegou. já chegou, já chegou, já chegou, já chegou. Eu vou. E eu vou cantar antes de ver. Olha milagres acontecendo aí. Olha portas de emprego acontecendo aí. Olha o carro novo chegando. Olha a casa nova chegando. Recebe agora, recebe. Novo. Recebe. Novo. Vai dormir tranquila nessa noite. O Espírito está se movendo. E eu vou dançar antes de ver. Eu vou cantar antes de ver. Eu tô achando você muito parado ainda. Porque eu sei que já chegou. Já chegou. Já chegou, já chegou. Aceleração. Quantos recebem isso nessa noite? Meu irmão, se você pegar uma palavra só que foi liberada nessa noite, ainda nesse semestre, você vai ver uma virada de chave. Eu vou repetir de novo que eu acho que você não acreditou não. Segura aí. Se você pegar uma palavra profética que foi liberada ainda hoje, faz assim, ó. Recebe agora! Recebe agora! Recebe agora! Recebe! Mais! Pra tua casa! Mais pra tua família! Mais pra tua casa! Oh! Vai recebendo milagre! Vai recebendo milagre! Já chegou. Oh! Aceleração. Amém. Agora levanta as mãos para receber e dizer: Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque tudo aquilo que foi liberado nessa hora, nessa noite, vai se cumprir sobre a minha vida. Renda só graças ao Senhor nesse momento. Isso. Seja só grato. Se você quiser rir, se você quiser celebrar. Uma das formas de receber o milagre também é rindo, celebrando, dizendo: eu pego pela fé. Essa é a geração do avivamento. Essa é a geração que vai receber Jesus de volta, que vai ver Jesus voltando. Velozmente, estou correndo velozmente. Já chegou ao meu encontro. Aceleração. Velozmente, estou correndo velozmente. já chegou. Ao meu encontro. Chegou o quê? Aceleração. Já chegou.
encontro. Já chegou ao meu encontro. Já chegou ao meu encontro. Aceleração. Declare. Já chegou ao meu encontro. Já chegou ao meu encontro. Já chegou ao meu encontro. Acelera. Eu declaro seus pés velozes. Velozmente. Estou correndo velozmente. Já chegou ao meu encontro. Aceleração. Essa é a geração que te ama. Velozmente. Declare. Estou correndo velozmente. Já chegou ao meu encontro. Aceleração. Eu vou dançar. Eu vou dançar antes de ver. Eu vou cantar antes de ver. Eu experimentarei dos seus milagres, porque eu sei que já chegou. Já chegou, já chegou, já chegou. Já chegou. Quantos podem dar um brado de aleluia nessa noite? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Você recebeu alguma coisa? Esse é só o começo. Deus, ele vai surpreender você daqui para domingo.